Oi, gente! Eu sou a Edilane Monteiro e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje, né, gente, eu trouxe um assunto que eu falei que eu ia trazer aqui para vocês, né, que eu tinha comentado alguns vídeos atrás e vocês comentaram, Edilane, fala sobre isso. E como vocês viram, né, porque eu parei de tomar anticoncepcional. Porque eu parei de usar métodos contraceptivos. Sim, gente, eu parei de usar todos os métodos contraceptivos. E hoje eu vou contar para vocês por que eu parei de usar, né, se é questão de saúde, se é religião, se é trabalho, se é porque eu tô querendo ter filhos. Vou contar tudinho pra vocês. Então, se você quer saber quais são esses motivos, é só você continuar assistindo esse vídeo. E primeiro, né, gente, eu vou começar a contar pra vocês desde lá do início, que foi quando eu comecei, né, a tomar anticoncepcional. Eu comecei a tomar meu anticoncepcional, gente, uns 3 anos antes de casar, porque eu descobri que eu tinha um cisto hemorrágico. E assim, gente, eu lembro que quando eu descobri, eu senti uma dor insuportável, sabe? Uma dor insuportável. E foi só do lado direito, assim, sabe? E não foi a dor de cólica, porque a dor de cólica, ela é bem aqui na frente, foi do lado assim mesmo, uma dor insuportável e aquele trem tava doendo. Eu falei assim, gente, isso aqui é estranho, vou lá ver. E aí eu descobri que eu tinha um cisto hemorrágico, né, no ovário direito. E aí, por conta desse cisto, a médica me passou um anticoncepcional pra me tomar, porque ela me falou que o cisto ele poderia aumentar de tamanho e o remédio também era bom pra desinflamar ele, sabe, pra não deixar ele inflamado. Eu falei, tá, ok. Eu lembro que eu tomava, gente, um anticoncepcional que quando eu pesquiso assim, sabe, os componentes dele são os que o pessoal mais usa, que eu acho que é progesterona e um que começa aí estrogênio. Acho que são esses, gente, que era uma combinação, sabe? Eu tomava esse. E aí, gente, eu comecei a tomar e assim, uma das primeiras coisas que eu vi quando eu comecei a tomar o remédio foi espinha. O meu rosto, assim, pipocou de espinha, gente. E é muita espinha. Era aquele tanto de espinha, assim, não. Aquele monte. E não era só aquelas espinhas brancas, sabe? Era aquele monte de bolinha. Eu vou ver se eu acho alguma foto pra me colocar aqui pra vocês verem. Então, assim, meu rosto encheu de espinha. Ficou lotado de espinha. Eu não conseguia entender o motivo de estar com aquele tanto de espinha, né? Eu achei que talvez era coisa de adolescência, alguma coisa assim, sabe? Que na verdade, adolescência não, porque eu já tava saindo da adolescência, né, gente? Acho que nessa época eu já tinha uns 19 anos, 18 anos, 17, não sei, gente, eu acho que era uns 18, 19 anos, então eu já tava saindo da adolescência. E aí eu lembro que eu dei muita espinha. E além de eu dar essa quantidade enorme de espinha, gente, eu passava muito mal mesmo. Então eu ficava com vontade de vomitar, eu ficava tonta, eu sentia muita dor de cabeça, eu ficava meio bamba, sabe? E isso, assim, foi sendo direto. E eu lembro que eu comecei a sentir mais esses sintomas na época da pandemia. Por quê? Porque eu ficava mais tempo em casa. Então, como eu ficava mais tempo em casa, eu começava a sentir mais os sintomas, sabe? A observar mais. Porque antes eu ficava trabalhando, e aí quando eu tava trabalhando eu não sentia muito, sabe? E aí eu comecei a sentir as coisas, eu tô assim, gente, isso não é normal. Eu ficar passando mal assim direto, o que que tá acontecendo, sabe? E aí, gente, eu pesquisei bastante e eu comecei a ver que realmente os anticoncepcionais, eles fazem mal pra gente. Aí eu queria trocar o anticoncepcional. Eu falei, não, eu quero trocar o anticoncepcional. Eu lembro que ainda eu comecei a procurar um anticoncepcional que ele ia tirar as minhas espinhas. E se eu não me engano, gente, eu troquei o anticoncepcional sozinha, por conta própria. Olhei lá na internet, aí eu vi um vídeo, gostei de um, troquei por ele e comecei a tomar. Aí eu comecei a tomar ele, eu percebi assim que as espinhas deram uma diminuída, gente, então sim, diminuíram as espinhas. Só que uma coisa que eu vi, gente, era que esse anticoncepcional parecia que você tinha que tomar ele 3 meses, fazer uma pausa, sei lá, era alguma coisa assim, porque ele era um anticoncepcional muito forte. E aí eu já comecei a ficar com medo, sabe? Eu falei assim, gente, vocês já viram a bula de um anticoncepcional? É uma coisa assim gigante. Resumindo, a mulher pode morrer, a única coisa que não vai acontecer é ela não engravidar. E aí eu comecei a ler, comecei a pesquisar, eu comecei a ficar com medo. Resolvi marcar uma consulta pra mim com o médico pra poder trocar. Eu falei, eu tava passando mal direto, continuo passando mal. Eu troquei por conta própria, comecei a tomar esse anticoncepcional aqui. O que você acha e tal. Aí ele pegou, aí eu lembro que assim, primeiro eu consultei com a médica falou assim, pode continuar tomando esse anticoncepcional aí mesmo. Continuei passando mal. Aí eu marquei uma outra consulta, o médico já pegou e já me falou. O médico falou assim, olha só, isso aí acontece mesmo, é normal, é só você ficar mais um tempo que você vai acostumar. Eu falei com ele já, mas só que já tem muito tempo que eu tô passando mal, tipo, eu não sei o que é isso. E ele falou, não, é só você continuar. Eu falei assim, tem como você trocar o anticoncepcional pra mim? Me dar um outro? Aí ele me deu um outro remédio. E assim, gente, esse outro remédio foi assim, eu me senti muito bem com ele, sabe? Eu parei de passar mal, assim, do nível que eu passava antes. E eu comecei a passar mal só às vezes, assim, raramente, sabe? E era muito doido, gente, porque assim, eu tomava o meu remédio
10 horas da manhã. Então eu tomava meu remédio 10 horas da manhã. Todas as vezes, quando dava 4 horas da tarde, eu começava a passar mal. Todas as vezes. Todos os dias. Gente, sem exceção. Aí eu fui lá e mudei o meu horário. Eu comecei a tomar meu remédio 4 horas da tarde. Então aí, quando eu passava mal, era mais ou menos lá pras 10 horas da noite. Só que aí eu já tava preparando pra ir dormir. Então assim, se eu tava dormindo, eu não estava sentindo mal que eu tava passando, sabe? E eu lembro que muitas vezes eu deitava, gente, sabe quando você deita e você sente que o seu corpo tá bambo, seu corpo tá meio que tremendo por dentro? É uma sensação muito ruim. E beleza, mas aí a gente acostuma, né, gente? Eu comecei a acostumar, eu comecei a sentir isso todos os dias. E aí pra mim já foi normal. Eu sabia que todos os dias eu ia passar mal naquele horário, pra mim era tranquilo, né? Eu falei, tá, vou passar mal, ok. E aí nisso, gente, eu pesquisava muito, sabe? Eu gosto de pesquisar, eu gosto de ver sobre. Eu falo assim que uma das minhas redes sociais favoritas é o YouTube, então assim, eu gosto bastante do YouTube. Então eu assistia bastante vídeo de meninas falando sobre o anticoncepcional e tal. E aí eu comecei a ver uma grande quantidade de meninas parando de tomar anticoncepcional e falando por quê. Mas elas pararam porque elas tiveram, tipo assim, sintomas graves mesmo do anticoncepcional. Não era só como eu, assim, que só passava mal às vezes, sabe? Era coisa grave. Aí eu comecei a ficar pensativa. Pensei em parar de tomar anticoncepcional. Só que eu pensei assim, se eu parar de tomar anticoncepcional, todo mundo fala, né, assim, para de tomar anticoncepcional que você vai engravidar. Eu falei assim, estou no meu início do casamento, eu não quero, né, engravidar agora. Eu não quero engravidar agora. Então, assim, vou continuar tomando anticoncepcional. Então, eu continuei tomando anticoncepcional por mais um tempo. Depois eu comecei a trabalhar. Aí eu já pensei assim, nossa, eu tô no início do meu emprego, acabei de entrar, vou continuar tomando esse anticoncepcional. E aí, uma coisa, né, fora esse mal que eu passava, eu comecei a sentir muita dor de cabeça, gente, uma dor de cabeça insuportável. Eu sentia muita dor de cabeça, muita fraqueza, muito sono, sabe? E eu comecei a fazer vários exames pra poder ver o que era. Fui fazer esses exames e eu percebi que eu sempre tava com anemia. Então, assim, eu direto tava com anemia. E uma das coisas, né, que a médica sempre me perguntava era como que era a situação da minha menstruação, se ela vinha muito, se ela vinha pouco. Eu falava com ela assim, ó, minha menstruação é muito, tipo, é muito, muito, muito mesmo, gente. De um nível que às vezes eu não conseguia ficar mais de 1 hora com o absorvente ali, porque o absorvente realmente ia vazar. Porque saía muito e eu passava muito mal, gente. Eu passava muito mal mesmo. Eu lembro que quando tava chegando a época de parar de tomar, eu ficava assim, ai, eu vou ter que parar de tomar, porque eu sei que eu vou passar mal. E aí, tanto que eu comecei a emendar cartela, gente, sim. Eu acho que eu emendei cartela por uns 4 meses. 4 meses. E eu falando, tipo assim, né? Emendei cartela mesmo. Emendei cartela por uns 4 meses. Eu lembro que eu fui lá, falei com a médica, depois tô emendando cartela. Ela falou assim, não tem problema você emendar cartela, não. Você pode emendar, isso não vai causar nenhum mal pra você, né, e tal. É normal, se você quiser emendar, você vai. Ah, eu falei, maravilha, não vou menstruar mais. Gente, pensa numa pessoa que tava feliz porque não ia menstruar mais. Era eu. Aí chegou até um certo tempo que eu comecei a esquecer de tomar o remédio todos os dias, sabe? Dava aquela falhinha. E aí começava a querer vir um pouquinho de menstruação. E eu já ficava, ai meu Deus, é agora. Pensei em colocar o DIU. Só que pra mim não compensa eu colocar o DIU pra tirar logo. Porque o DIU, ele dura, né? Eu acho que um lá ele dura 5 anos. E eu pensei assim, gente, em 5 anos eu já quero ter meus filhos. Então eu não quero colocar a DIU pra me ter que tirar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, sabe? Daqui a 3 anos. E aí começar a tentar. Eu falei assim, não quero DIU. Vou continuar aqui com anticoncepcional mesmo. Aí eu lembro, gente, que teve um dia que eu senti uma dor de cabeça, mas foi uma enxaqueca insuportável. Insuportável mesmo. Uma enxaqueca, assim, que doeu muito. E foi muito na época da minha menstruação. Sabe? Gente, foi uma enxaqueca que eu lembro que eu subi, eu vim embora pra casa chorando, de tanta dor de cabeça. E aí, tipo, passou um tempinho, eu fui consultar lá com a médica, né? Só que, logicamente, né, a gente tem o Google, a gente pesquisa e tal. E eu vi que o anticoncepcional, uma das coisas que ele pode fazer também é dar dor de cabeça, da enxaqueca. No meu, na bula, tava escrito que uma das coisas é causar enxaqueca. Eu já tenho enxaqueca. Então, ou seja, né, aumentou a minha predisposição a dar mais enxaqueca. Aí eu fui lá, peguei e consultei com ela. Eu peguei e falei assim, ó, eu senti uma dor de cabeça insuportável. Uma enxaqueca, assim, que eu achei que eu ia partir, gente, sério, porque foi uma dor de cabeça muito forte. Eu falei com ela, assim, muito forte. E aí eu pesquisei, eu vi que o anticoncepcional causa dor de cabeça e eu parei de tomar por conta própria. Eu falei com ela assim, tem 1 mês que eu parei de tomar, ó, 1 mês, tem 1 semana que eu parei de tomar com ele. Ela falou assim, mas aí você quer um DIU, você quer outro remédio, o que você quer? Aí eu peguei e falei assim, eu não queria remédio não, porque a dor de cabeça, gente, foi tão assim que eu queria correr de todo quanto é tipo de remédio. Aí eu peguei, né, e falei com o Guilherme, meu bem, vamos usar a proteção, né, o preservativo. Vamos usar o preservativo que vai dar tudo certo. Porque, gente, eu não acho certo, tipo, a gente que é mulher tomar um anticoncepcional. Logicamente que eu entendo a parte, assim, que eles falam, o anticoncepcional é uma liberdade pra mulher, porque a mulher, ela pode ter escolha de ter ou não filho. Só que eu não acho que é uma liberdade a partir do momento
momento que você pode perder sua vida por conta dele, sabe? Então eu acho que o anticoncepcional causa tantas coisas, sabe? Faz tanto mal pra gente, só pra falar assim, ó, você tá quase dando um treco aí, você tá quase partindo, mas pelo menos você não tá grávida. E aí eu comecei, tipo assim, eu falei, gente, eu vou usar só o preservativo mesmo, sabe? Eu pensei, vou usar só o preservativo, só pra segurar mais um pouquinho, porque eu ainda tô na dúvida, eu fico assim, será que tá na hora de ter filho? Será que não tá? Sabe? Eu fiquei pensando nisso. E aí, gente, de um tempo pra cá, passou um tempinho, eu comecei a sentir muita vontade, tipo, muita vontade. Essa questão de maternidade mesmo, sabe? De ficar pensando, gente, como que vai ser quando eu tiver meus filhos? De ficar pensando assim, de ficar conversando com o Guilherme, nossa, meu bem, quando a gente tiver nossos filhos. Imagina os nossos filhos, ver aqueles videozinhos no Instagram, aquela coisa mais fofa. Comecei a ver muitos vídeos, gente, tipo assim, muitos vídeos, né, de blogueiras que eu sigo que têm filhos. E aí eu comecei a olhar aquilo e falei, gente, é maravilhoso, tipo, é maravilhoso. Logicamente, né, gente, que eu sei que filho não é só mil maravilhas, tem muita coisa, assim, ali por trás, sabe? A gente tem que se entregar muito, mas uma coisa que eu falo com vocês que é em questão da minha religião, eu penso assim, que filhos é bênção, sabe? Então, eu tô colocando um filho ali no mundo pra eu poder cuidar dele, pra eu poder criar ele, pra eu poder educar ele. Então, eu sei, assim, que apesar das coisas difíceis que vão vir, vai ter muita coisa boa, gente. Imagina uma coisinha ali linda que veio de você, te chamar de mamãe, dar aquele sorrisinho, aquela coisa. Gente, então começou a vir uma vontade assim dentro de mim, sabe? De realmente querer ser mãe. E aí foi uma coisa assim, gente, que eu só pensava nisso, era todos os dias. Aí chegou aí eu falei com o Guilherme, falei assim, meu bem, eu tô o tempo todo, eu só fico imaginando nosso filho. Eu sonhei que eu tava grávida. Aí eu peguei e falei com ele assim, o tempo todo eu só fico pensando como é que vai ser e tal. Acho que isso pode ser um sinal de Deus, sabe? Acho que Deus já tá preparando meu coração pra isso. Porque eu senti uma vontade muito grande, gente, sério. Aí o Guilherme pegou, né, ele falou assim, meu bem, o que você acha? A gente falou assim, eu penso assim, vim agora, vai ser um pouco complicado, porque a gente tava construindo, né, gente? Eu parei de tomar o meu remédio, o anticoncepcional mesmo, tem uns 6 meses, vai fazer uns 7 meses, ou tem uns 7 meses. Eu parei de tomar, gente, foi em agosto de 2023. Então, assim, eu peguei e falei com ele, é um pouco complicado, porque agora a gente vai construir, né, a nossa casa, então, assim, a gente vai usar o dinheiro. Eu queria ter um filho, assim, ter um planejamento financeiro, sabe? Só pra que, assim, ter da onde tirar um dinheiro caso precisasse. Então, assim, a gente sabia isso. Só que a gente pegou e pensou assim, mas se vir, vai ser uma bênção. Tipo, a gente vai ficar muito feliz, a gente vai gostar, entendeu? Tipo assim, a gente vai ficar super realizados. Beleza. Aí a gente já tava nessa, né? Aí a gente, às vezes, usava um preservativo, às vezes a gente não usava, às vezes a gente esquecia. E tava assim, nessa de boa. E aí eu comecei a pesquisar mais. Eu vi um vídeo, gente, do padre Paulo Ricardo, dele falando sobre o anticoncepcional. Eu acho que, não sei se eu não me engano, um vídeo assim, tomar anticoncepcional é pecado? E ele foi falar. E aí tinha uma coisa no vídeo, gente, que eu realmente vi, que era o quê, gente? Quando a gente casa lá na igreja, pelo menos assim, nós católicos, o padre lhe pergunta, vocês aceitam receber todos os filhos que Deus vai te dar, né? Que Deus vai te dar? E a gente fala, sim, nós aceitamos todos os filhos que Deus vai nos dar. Só que, a partir do momento que a gente começa a tomar o anticoncepcional, a gente não tá aceitando todos os filhos que Deus vai nos dar. Porque se você for ver, a gente vai, tipo assim, a pessoa pode falar que aceita todos os filhos que Deus dá, mas aí ela toma anticoncepcional por 20, 30 anos, não engravida, e aí depois ela não tem mais período fértil, ou seja, ela não aceitou os filhos que Deus dá a ela, porque ela usou um método ali, né, pra poder barrar aquilo ali. E eu também, gente, assim, isso aí é uma conversa, gente. Se vocês quiserem, eu posso gravar um outro vídeo falando sobre isso. E eu tenho uma outra coisa, gente, que eu penso assim, pra Deus, nada é impossível. Me fala uma coisa que Deus não consegue fazer. Nada, Deus consegue fazer tudo. Então, assim, gente, se for pra me engravidar tomando anticoncepcional, eu vou engravidar. Se for pra engravidar com DIU, se for pra engravidar com camisinha, se for pra engravidar, até quem já, tem gente que já fez laqueadura, eu acho que é laqueadura, e engravidou, se Deus falar assim, ó, você vai engravidar, não importa o método, o que eu esteja fazendo, eu vou engravidar. Porque Deus, ele tem todo o poder de fazer isso. Aí eu pensei assim, tá, se Deus tem todo o poder de fazer isso, de eu engravidar, pra que eu vou ficar tomando remédio que só vai ficar me fazendo mal e que eu corro o risco de ter vários problemas de saúde ali? Sendo que mesmo tomando remédio, tem uma chance ali de eu engravidar, entendeu? Eu peguei e falei assim, não, gente, isso daí não tá certo. Sério, não tá certo mesmo. Aí eu peguei e comecei a entender que, além disso tudo, né, gente, nós, né, católicos, quando a gente toma, a gente faz um juramento ali perante Deus, que a gente vai ser aberto à vida. Só que quando a gente toma, a gente tá em pecado. Quando a gente toma anticoncepcional, né, quando a gente usa métodos contraceptivos, a gente tá em um pecado mortal, porque a gente tá quebrando uma promessa, um juramento que a gente fez pra Deus, sabe? A gente tá quebrando a vontade de Deus. E aí, na hora que veio isso, gente, eu já fiquei assim, nossa,
pecado mortal e eu nem sabia. Mas mesmo assim, eu ficava assim, gente, mas eu vou ter 10 filhos. E aí eu comecei a estudar mais sobre, gente, a entender mais sobre. Eu posso falar com vocês assim que eu sempre fui católica, mas eu fui aquela católica assim, de ir pra missa, eu vou lá pra missa, pronto e tal. Eu sabia algumas coisas da igreja católica, mas eu não sabia tudo. E aí eu comecei a estudar. E, gente, quando você começa a estudar, você começa a ver as coisas que você fica assim, gente. E aí eu percebi que eu tava parando de tomar anticoncepcional e que eu não ia mais usar nenhum método conceptivo. Não é porque a igreja proíbe. Não é porque a igreja proíbe, gente, que é muito fácil a igreja proibir. Eu vou lá, pego e uso, chego lá pro padre e confesso, então, eu tomei anticoncepcional. Ele fala assim, todos os seus pecados estão perdoados. Pronto, e eu continuo. Entendeu? Não é porque a igreja proíbe, é porque eu entendi que é ser aberta à vida. Que ser aberta à vida não é simplesmente você ter 10 filhos. Que ser aberta à vida é você ser aberta à vontade de Deus. É você entender que Deus só quer o seu melhor. É você entender que filhos são bênçãos. É você entender que Deus te deu ali eu posso falar assim, não é o dom, mas Deus te deu a oportunidade de gerar uma vida. E olha como é que isso é magnífico. Você consegue gerar uma vida dentro de você ali. Eu comecei a ver tantas mulheres que, que têm o sonho de ser mães e não conseguem. E eu aqui que talvez consiga, né? Não sei ainda, a gente quer tudo da vontade de Deus, né? Assim, eu talvez consiga, mas por uma escolha minha eu falo, eu não quero, E eu entendi também qual que é o real motivo do casamento. O motivo do casamento é, né, do motivo do sacramento do matrimônio para a igreja católica, é a vocação de você o quê? Constituir uma família. É você ali ter a sua família e educar a sua família na fé, sabe? Levar a sua família para Deus. Então, assim, eu comecei a entender tudo isso. E aí, por conta disso, eu resolvi parar de tomar anticoncepcional e de usar qualquer outro método contraceptivo. Então, assim, gente, eu não vou tomar mais anticoncepcional, não vou usar mais camisinha, não vou usar DIU, não vou usar nada, simplesmente mais nada. Isso é uma escolha minha. E se vocês quiserem, né, gente, que eu fale com vocês um pouquinho mais sobre essa abertura à vida, que eu explique pra vocês coisas, ou se vocês tiverem dúvidas, é só você comentar aqui. Eu posso falar também como é que foi eu falar com o Guilherme isso, né, porque, assim, a abertura à vida primeiro partiu de mim. Então, como é que foi eu chegar e falar com ele? Qual que foi a reação dele, né, com isso tudo? Porque, assim, uma coisa é eu falar, né, eu sempre falei que eu sempre quis ter 3 filhos. Eu falei com ele, meu bem, a gente vai ter 3 filhos. Agora, uma outra coisa é eu falar com ele, nós somos abertos à vida. Então, assim, se Deus quiser dar 10, a gente vai ter 10. Agora, se Deus quiser dar só 1, a gente vai ter 1. Entendeu? Então, uma outra coisa é isso. Então, se vocês quiserem que eu traga aqui pra vocês, que eu fale um pouquinho disso aqui com vocês, né, é só vocês comentarem aqui embaixo. Então, assim, gente, comenta. Porque se você não comentar, eu não vou saber e vou achar que vocês não estão interessados. Então, comentam. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta bastante esse vídeo. E beijinhos. E até o próximo vídeo.